Aqui, ó. Aí você, na hora que eu tiver lá, você vai bater aqui, ó. Vai bater agora. Agora você continua. Peraí, ó. Eu vou convidar a meu querido professor Irineu e a diretora Gisilene. Oi? Ah, mais uma turma. E a chavinha, festinha muito bem. A chavinha está fechada e agora a tia Érica já abriu a minha e eu vou passar a palavra para a diretora. Bom dia, meninos! Bom dia! Então, olha só, nós estamos aqui hoje, né, com uma pessoa muito importante, né, no município da Serra, que vai falar alguma coisa para a gente sobre o município da Serra. Vocês estão aqui na escola e a gente aprende na escola o quê, gente? A primeira coisa que a gente aprende na escola. A gente aprende a ler muito bem. Por que a gente lê? Por que a gente lê, gente? A gente lê o que, gente? Palavras. Então, a gente começa aprendendo as palavras menores, depois a gente aprende, como diz o Rafael Nolasco, eu quero aprender palavras difíceis. E quando a gente aprende todas as palavras, a ler as palavras menores, as difíceis, a gente passa a escrever. Hoje, gente, a gente tem aqui no nosso auditório uma pessoa que escreve histórias. Quem aqui gosta de história? Historinha. Então, eu amo história também. Gosto muito de história. Então, essa pessoa que eu vou apresentar a vocês, ela está com uma vestimenta diferente porque ela é um doutor em contar histórias. Ela escreve, através das palavras, ela escreve histórias. Histórias que encantam a gente. Então, quando a gente pega um livro aqui, quem escreveu esse livro aprendeu a escrever palavras. Aprendeu a ler palavras, para depois escrever e contar a história. Então, eu vou apresentar para vocês agora um membro da Academia de Letras, né, que escreve palavras, que escreve histórias para a gente. Vamos lá, é o Hélio Borges, vai contar umas histórias para a gente. Sou poeta, trovador, Clélio Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Serra, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Pessoal, bom dia para todo mundo, bom dia para vocês, né? Eu sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Arte, Poetas, Trovadores. Essa vestimenta aqui se chama o fardão acadêmico. Os acadêmicos, uma academia de letras, ela tem as pessoas que fazem poesia, são os artistas, são os escritores, são os poetas. Então eles, quando se reúnem, quando estão nos eventos, eles usam uma vestimenta própria.
E essa vestimenta é esse fardão acadêmico. Existem alguns escritores que usam também uma vestimenta só aqui nos ombros, chamada pelerine. Vamos repetir comigo? Pelerine. O que é pelerine? Uma vestimenta dos acadêmicos, dos poetas, escritores que estão numa academia, certo? E essa vestimenta se chama pelerine. Esse aqui é o fardão. Vamos repetir comigo? Fardão. É o fardão acadêmico. Vamos lá. Fardão acadêmico. Vamos repetir? Fardão acadêmico. Isso. Então, vocês já observaram o que é. Uma academia de letras reúne os escritores poetas. Nós temos aqui na Serra a Academia de Letras e Artes da Serra, chamada Aleias. Academia de Letras e Artes da Serra, Aleias. Uma pergunta para vocês. Nós estamos no município chamado Serra. Por que tem esse nome de Serra? Levanta a mão quem sabe, para ganhar esse livrinho aqui meu de cordel. Fala lá, ele levantou a mão lá, quem sabe? Porque nós temos o nome de Serra. Porque fala aí para mim. Porque tem o mestre Alco, ganhou o livrinho, parabéns. Parabéns. Ganhou o livrinho por quê? O nome Serra é por causa da montanha do mestre Álvaro, que tem, vocês já repararam? Tem vários pontões, várias pontas. Você olha para a montanha do mestre Álvaro, ela tem 853 metros de altura, a montanha do mestre Álvaro. Só que a montanha tem vários pontões, várias pontas. E isso, quando você estudar geografia, ou vocês já estão estudando geografia, vocês sabem que na geografia, quando tem um monte de morros juntos, se chama como? Se chama? Serra. Aqui, ó, o grupinho daqui está ganhando, ele está respondendo mais rapidinho. Quando você tem várias pontas, vários morros juntos, vários pontões, é uma serra. Por isso que o nome do nosso município se chama Serra. Muito bem, é isso aí, pessoal. Mas ó, nós viemos aqui para falar sobre cordel. Cordel, o Teodorico já falou aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Aqui, ó. Isso, muito bem, funcionou. Então, ó, primeiro, antes de falar sobre o cordel, nós precisamos definir o que é prosa e o que é poesia. Uma pergunta para vocês. Ó, minutinho, uma pergunta para vocês. Eu acho que ninguém vai responder, porque talvez, provavelmente, vocês não leram aí o livro, mas vocês têm que procurar tentar responder. Pergunta: o que a raposa disse para o menino sobre a amizade? Alguém sabe responder? Alguém sabe do que eu estou falando? O que a raposa falou para o menino sobre a amizade? Para ganhar esse livrinho aqui, ó. O que a raposa disse? Ninguém sabe do que eu estou falando. Então anotem aí na folha e no caderno de vocês o livro que vocês têm que procurar ler. O livro que vocês têm que procurar ler, para que vocês saibam o que a raposa disse para o menino com relação à amizade. Uma pergunta. Outra pergunta. Vou responder depois o que a raposa disse para o menino. Mas uma pergunta. Quando vocês leem um livro, uma publicação, que os animais estão falando, como é que se chama isso no português, na literatura? Alguém sabe? Hein? Não, quem respondeu? Mas tem que levantar a mão para me identificar. Quem respondeu aqui? Alguém? Hein? Fábula, vem cá. Ele respondeu aqui, ó, levantou a mão correndo
vai ganhar um livrinho aqui também do Clério Bastos. Se chama Fábula. Quando vocês vão escrever ou vocês forem ler alguma coisa no livro e vocês observarem que os animais estão falando, isso significa fábula. Fábula, tá? Por quê? Porque os animais não falam. Então só falam na literatura. Então esse tipo de literatura é a fábula, tá bom? Então, o que a raposa diz para o menino? Primeiro, anota aí, o livro é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Tem em casa, ela tem em casa, que bom. Então vai ler de novo para identificar. O Pequeno Príncipe. Muito bem, quem que fala a história do Pequeno Príncipe? O homem está dirigindo um avião, está lá em cima, dirigindo o avião dele cai no deserto, e ele fica sozinho lá no deserto. De repente aparece um menininho, e o menino chega para o homem e começa a conversar com o homem. Aí vai contando uma série de histórias, certo? E uma delas, ele fala, eu sou lá do planeta, lá em cima, ó. Aí fala o nome do planeta. Eu tenho uma rosa, eu cuido de uma rosa. Aí tem as frases que diz, tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Quer dizer, se você gosta de alguém, você tem que cuidar dessa pessoa, cuidar com carinho. O papai de vocês, a mamãe de vocês, a avó de vocês têm que cuidar com carinho, com amor, dessa forma carinhosa. E isso é o que o Pequeno Príncipe está dizendo. Olha, eu sou príncipe lá daquele planeta lá, e lá eu cuido de uma rosa. A rosa, aí ele fala, tu te torna responsável por aquilo que cativas, por aquilo que você cuida, certo? E ele vai contando. Aí ele diz, a raposa chegou um dia e falou para mim, se você tem um amigo, e se seu amigo diz assim para você, eu vou passar na sua casa, tem alguém conversando aí, está me atrapalhando, minutinho só. Se o seu amigo diz assim para você, vou estar na sua casa às 15 horas, eu vou te visitar às 15 horas. O que acontece? Desde 12 horas, quer dizer, 3 horas antes, meu coração já fica alegre, fica em festa. Por quê? Porque eu vou receber o meu amigo às 15 horas. Entendeu? Então é isso que a raposa disse para o menino, que quando a gente tem um amigo verdadeiro, e o amigo verdadeiro da gente diz assim, eu vou passar na sua casa às 15 horas. Então já 3 horas antes, e até mais algumas horas antes, você fica feliz. Quer dizer, seu coração em festa, quer dizer que você fica feliz, alegre, porque seu amigo vai te visitar às 15 horas. Entenderam bem? Muito bem. Em literatura nós temos um gênero chamado prosa. O que é prosa? Prosa são os livros onde você lê nas histórias. E temos a poesia. Olha lá. Prosa é o nome que se dá à forma de um texto escrito em parágrafos. Quando você tem um texto escrito em parágrafos, vocês têm as prosa. E a poesia, está ali, é o nome que se dá à forma de um texto escrito em versos. Na composição em verso, as linhas da escrita se interrompem antes de chegar à margem direita. Neste caso, cada linha chama-se verso e o produto é o poema ou poesia. Entenderam? Então, prosa é aquela escrita que vocês veem, grande, intensa no livro. Poesia tem uma linha, depois tem outra linha embaixo, tem outra linha. Então, cada linha em poesia se chama verso. Então, vamos lá repetir? Cada linha. Vamos de novo. Cada linha em poesia se chama verso.
Entenderam direitinho? E eu pergunto, o que é verso? É cada linha que se escreve em poesia, certo? E o conjunto de versos se chama estrofe, e o conjunto de estrofe se chama poema. Deu para entender? Vou perguntar, hein? Poeta, olha lá, onde está escrito ali, ó. Poeta é aquele que diz de maneira bonita e com estética, com técnica, as coisas que aos olhos comuns parecem insignificantes. Vejam bem, ó, presta atenção aqui para mim, ó. A poesia, ela está à nossa volta aqui, ó. Tudo isso aqui é poesia, ó. Tudo poesia. As figuras ali é poesia, ali o ventilador é poesia, a parede é poesia, ali as cortinas, tudo isso é poesia. O que é importante vocês saberem? Que o poeta, aquele que tem o dom de escrever, certo? O escritor, o poeta, vai captar essa poesia que está à nossa volta e colocar isso em palavras. Isso aqui é importante vocês saberem, certo? Então vamos lá. O que é a poesia? Poesia é tudo que está à nossa volta. Repitam comigo. O que é a poesia? Poesia é tudo que está à nossa volta. Por exemplo, ó, vocês querem uma poesia mais bonita do que você chegar ali fora agora, ver o vento balançando as folhas das árvores? É uma poesia, certo? Vocês querem ver uma poesia bonita? O nascer de uma criança. A criança, quando nasce, vocês já viram uma criancinha pequenininha que acabou de nascer? Já viram? O irmãozinho de vocês, um conhecido de vocês. Esse nascer da criança é poesia, certo? Então, a poesia está na nossa volta aí. Então, o poeta é aquele que diz de maneira bonita, essa poesia que está à nossa volta aqui. Entenderam bem? Entenderam, né? Muito bem. Depois eu vou repetir. Ó, nós somos da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Formadores. Eu sou acadêmico da Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Formadores. O professor de vocês, Irineu Cruzeiro, ele é acadêmico também da nossa academia. Uma salva de palmas para o Irineu. Certo? Por quê? Porque Irineu Cruzeiro, além de ser poeta, escritor e professor, ele é também o guardião do queimado. Ele tem uma associação que cuida de guardar, de preservar aquele monumento lá que são as ruínas do queimado. Do queimado, que é uma outra história, que é onde os negros escravos se revoltaram em 1849, que é uma outra história para contar para vocês em outra ocasião. Então vocês veem que essa é a nossa academia, certo? E o Neotrovismo é o nosso movimento da trova. Aqui, ó, literatura de cordel, que é o nosso tema de hoje. Olha aí, observe aqui. Observe aqui, ó, presta atenção. Vocês estão vendo aqui o barbante? Olha o barbante aqui. Aqui o pregador, igual o pregador de roupa. Cordel, a literatura de cordel, essa forma aqui de cordel, ela vem de Portugal. E em Portugal a palavra cordel significa barbante. Por quê? Porque os livrinhos são pendurados em barbantes. Então é chamado de literatura de cordel. São livrinhos pequenos. Observem bem, ó. Vejam bem. Esse livrinho aqui é literatura de cordel. É um livrinho que eu fiz que conta a história de um vampiro lobisomem de Jacaraí. Certo? Então é uma lenda. Lenda é um fato de fantasia, fantasioso, que a gente cria, que a gente imagina. Tem a lenda do pássaro de fogo. Um pássaro de fogo que
vai do Mestre Álvaro até o Monte Mochuara em Cariacica. E aqui nós temos a lenda do vampiro lobisomem de Jacaraípe, certo? Vampiro lobisomem de Jacaraípe. Então essa aqui é justamente uma lenda que eu falo de Jacaraípe, um vampiro lobisomem. Quer dizer, o que é? Na verdade era um homem velho, barbudo, que vivia na mata, lá em Jacaraípe, lá pela época de 1920, 1950, 1930, por aí. E ele vivia e começava a gritar muito, gritava lá na floresta e tudo mais. Então esse vampiro, o pessoal tinha medo dele, chamava ele de vampiro lobisomem. Lobisomem é aquele que chupa sangue. Ele pegava, por exemplo, o coelho se corria, ele ia lá, pegava o coelho, em vez de assar o coelho, queimar, botar no fogo, ou fazer um churrasquinho do coelho, ele pegava e com o dente rasgava, comia o coelho assim mesmo, com sangue e tudo. Por isso que era chamado de vampiro lobisomem de Jacaraí. Então uma lenda, uma historinha, uma lenda, entendeu? Deu para entender? Muito bem. Pergunta: o que é uma lenda? É uma história que a pessoa faz, não é propriamente inventa, né? É uma fantasia, mas tá certo. Já ganhou um livrinho, vai ganhar outro, vem cá. Vai ganhar justamente o vampiro lobisomem. Ele vai acabar ganhando os livros todos, hein? E vocês? Não vão responder, não? Eu quero ver o pessoal respondendo, hein? Muito bem, presta atenção então. Então a lenda é uma história fantasiosa baseada em um fato, né? A lenda do pássaro de fogo é o Mestre Álvaro e o Mochuara. O Mestre Álvaro era um índio, Mochuara era a Índia. Os dois se conheceram na floresta e começaram a namorar. Mas os pais deles, chefes das tribos indígenas, não quiseram o namoro dos dois. Então o que aconteceu? Eles tiveram que se separar. E aí o deus Tupã transformou eles em pedras. O Mestre Álvaro e o Mochuara, que é um morro que tem, uma montanha que tem lá em Cariacica. E nas noites de São João, 24 de junho, aqueles que têm o coração puro, o coração tem que ter um coração puro, não pode ser uma pessoa malvada, não, só que tem que ser uma pessoa bondosa, carinhosa, que trata bem o pai, a mãe, trata bem o avô, a avó. Essa pessoa então consegue ver na noite de São João um pássaro de fogo indo do Mestre Álvaro até o Monte do Mochuara, levando as cartinhas de amor do jovem casal. Entendeu? Então essa é a lenda do pássaro de fogo entre a serra com o Mestre Álvaro e o Mochuara em Cariacica. Certo? Muito bem, mas isso é assunto para uma outra história, para uma outra palestra. Tá bom? Nós vamos falar do cordel. Então deixa eu ver aqui o cordel. Cordel se faz a lenda. Aqui, ó. A volta de Lampião ao inferno. Lampião era um cangaceiro, um cara que tinha um bando, tinha 10, 20, 30, 50 pessoas que seguiam ele, e ele saía nas cidades e começava a atirar, matando as pessoas, roubando as pessoas. Então, quando ele morreu, dizem que ele foi para o inferno. Então, aqui está a volta de Lampião para o inferno. O autor fez uma historinha da chegada de Lampião, quando ele foi para o inferno, e depois quando ele voltou de novo para o inferno. Aqui, ó. Zé Baiano, Vida e Morte, contando a história de um elemento. Corisco, ó. Corisco era um outro cangaceiro, igual a Lampião, certo? Que também matou um robô no Nordeste brasileiro. Lampião era do Nordeste brasileiro.
Aí tem aqui, ó, várias historinhas. Maria Bonita, a mulher do cangaço. Maria Bonita era a esposa do Lampião, o cangaceiro lá no Nordeste brasileiro. Então são historinhas de cordel. O que acontece aqui? Além dessas historinhas baseadas em lendas, igual como essa que eu fiz aqui, do vampiro lobisomem de Jacaraí, além dessa história de lenda, o cordel, ele servia também para passar as notícias para o povo. Isso, ó, em 1950, vocês não sabem porque vocês são novinhos, né? Mas em 1950, ó, presta atenção, 1950, não tinha televisão, não tinha internet. Certas pessoas, para tomarem conhecimento das coisas, elas tinham que ler no jornal. E o jornal não chegava nas cidades do interior. Aí, por exemplo, o que acontecia? Alguém dava um tiro no Papa, o Papa da Igreja Católica. Aí o cordelista lá em Salvador, na Bahia, fazia rapidinho os versos de cordel, imprimia um livrinho, imprimia na gráfica um livrinho pequenininho, igual a esse, e aí pegava, botava dentro da mala e saía lá para uma cidade do interior, vendendo um livrinho. Era o Jornal do Nordestino. Anotaram aí? Anota aí. O que era então o cordel em 1950, 1960, nessa época? Era o Jornal do Nordestino, porque ele contava isso aí. Isso aconteceu realmente, vocês sabem que vocês são novinhos, mas aconteceu realmente. Alguém foi lá, deu um tiro no Papa em determinada ocasião, e aí essa historinha se transformou em livro de cordel. Por exemplo, o cara chegou lá e nasceu uma criança, e essa criança teve um problema qualquer. Aí o cara ia lá, fazia o cordelzinho dele, contando a história do nascimento dessa criança, e botava dentro da mala aqueles monte de cordel e saía pelas cidades do interior vendendo. Por quê? Porque não tinha televisão, não tinha internet, e as pessoas tinham dificuldade de saber o que estava acontecendo, entendeu? Só sabiam através do cordel, da literatura de cordel, das historinhas. E aí, ó, o meu livro, acaba o livro Vampiro Lobisomem de Jacaraí, certo? Tá vendo a pontezinha lá de Jacaraí Petrópolis? Tá vendo? E esse livro foi lançado no ano passado, no nosso Congresso dos Poetas Trovadores em Jacaraí. Aqui, folclore e cordel. Nós temos de Roberto Vasco também, as historinhas, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó. Dá pra ler? Não dá não, né? O robalo de Jacaraí. O cara pegou um peixe grandão, chamado robalo, e aí tem a historinha contando como foi que o cara pegou esse peixe grandão. Ali, ó. Puxada do Márcio. Cordel do Fidel. Fidel foi um cara que mandou numa ilha assim, num país chamado Cuba. Então tem a história, quando ele morreu, o Roberto Vasco, que é autor aqui de Vitória, fez essa história sobre o cordel do Fidel. E aqui, ó, tem essa editora de prosa e verso que até hoje faz os livrinhos de cordel aqui, ó. Lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, aqui, ó. No Ceará, Ceará. Ok? Então, é o meu amigo Francisco Assis, lá, Francisco, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Aqui, ó, o Teodorico Boa Morte falou da Cátia Bobre. Cátia Bobre é uma das maiores cordelistas do Brasil, certo? Aqui, ó, Cátia Bobre aparece com os livrinhos de cordel dela, aqui, ó, esses livrinhos de cordel. Ela faz, por exemplo,
a história de determinada pessoa. Por exemplo, Irineu Cruzeiro quer contar a história dele, onde ele nasceu, o que ele fez e tudo. Kátia Bob faz a historinha. Então aqui, ó, vocês veem que tem várias figuras aqui, ó, de pessoas que a Kátia Bob fez a historinha da vida delas. Igual, por exemplo, o Teodorico Gogote fez o cordel com a minha historinha. Cadê? Tem um livrinho aí? Cadê o livrinho? Mostra pra ele. Tem aqui o livrinho com a minha história. A história da minha vida está aqui, ó. Cadê? Tem algum aí que fora? Isso, aqui, ó. Aqui, ó. Eu segurando o instrumento chamado casaca. Aqui, ó. Casaca, que é aquele reco-reco do gongo. Do gongo, tá certo? Casaca. Quem deu esse nome aqui, ó. Anota aí. Quem deu o nome de casaca para esse instrumento? Dom Pedro II, que foi imperador do Brasil. Quando ele esteve aqui na Serra, ele olhou o instrumento e falou: esse instrumento vai se chamar casaca, que lembra, por exemplo, o tipo de um fardão igual a esse, ó. Entendeu? Lembra como se fosse um fardão desse, ó. Tá certo? Então aqui tem a minha história desse livrinho, a história do Clério Borges, onde eu nasci, que eu nasci em Aripiri. Alguém já viu falar em Aripiri? Já viu falar? Aripiri é um bairro do município de Vila Velha. Aripiri, que na verdade o nome é Areperi, da língua indígena, que significa baratinha pequena. Aquelas baratinhas que quando vocês vão assim no mar, na pedra, vocês veem assim umas baratinhas pequenas na pedra no mar, aquilo ali os índios chamavam Areperi, que hoje se chama Aripiri, que é um bairro de Vila Velha. Vila Velha. Aqui, ó. Então agora vocês veem aqui, ó, o tipo de cordel. Tem uma varinha, tem uma varinha. Uma varinha. Aqui, ó. Vamos lá ver. Comigo, vamos ver comigo aqui, ó. Os versos de cordel, olha lá. 3, 6. Vou narrar para vocês, que não é de português, nem tampouco brincadeira, a história do vampiro, o lobisomem Vieira. O fotógrafo, alguém me dá esse pedestalzinho aí? Isso. Tem como parar aqui? Porque é só para você. Obrigado. Vamos lá. Aqui, ó. Então vocês veem aqui, ó. Esse cordel tem seis. Como é que se chama cada linha dessa aqui? Verso. Cada linha se chama verso. Ó, tem 6 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem cordel com 7 linhas. Certo? Que a pessoa. Ó, observe, ó. Tem a rima, ó, cantou, congelou, certo? Passou, entendeu? Aqui, ó, capixaba com goiaba, valor, acaba, tá tudo rimando, tem uma rima. Quando você coloca nos versos palavras com som iguais, se chama rima, certo? Aqui, ó. Beleza, tá vendo? Beleza, riqueza, natureza, tá rimando. Tem o mesmo som as palavras. Então, ó, presta atenção. Cada linha se chama e o conjunto dessas 6 linhas aqui se chama estrofe. Rapaz, como é que todo mundo sabe, diretora, tá vendo sua escola? Rapaz, tá de parabéns, todo mundo sabe tudo aqui. Já notaram então? Verso é cada linha em poesia. E estrofe é o conjunto dos versos aqui. Que aí você separa a estrofe. Ok? Está entendido aí? Vi que vocês entendem mesmo. São todos meninos inteligentes, gente boa. Que maravilha. Aqui
é um livro sobre a história da Serra. É o livro mais recente meu, ó. Preste atenção aqui, ó. Vocês estão vendo em cima aqui? Aqui, ó. Em cima. O índio e a aldeia indígena. Esse índio é o desenho do índio Maracajaguaçu. Vamos repetir comigo? Maracajaguaçu. Está aqui a história escrita ali, ó. Maracajaguaçu. Esse índio é o fundador da serra. Certo? Ele, presta atenção um minutinho. Ele nasceu e ele vivia. Muita gente conversando aqui no cantinho. Ei, um minutinho só. O índio Maracajaguaçu, aí ó, o índio Maracajaguaçu, ele vivia lá no Rio de Janeiro. Vocês sabem que no Rio de Janeiro tem uma baía chamada Baía de Guanabara, né? Eles viviam lá. E ele vivia em guerra com os outros índios que estavam no litoral, que eram os tamoios. Então os índios eram criminosos. Aí quando os tamoios começaram a matar, e lá na ilha de Paranapuã, que é a ilha onde ele vivia, lá na Baía de Guanabara, minutinho. Quando os tamoios começaram a ir na ilha para matar os amigos e a família do Maracajaguaçu, aí ele gritou de lá: asilo, quero asilo, socorro! A palavra asilo significa socorro, me ajuda. E aí ele mandou o filho dele vir aqui no Espírito Santo. O donatário, aquele que chefiava a capitania do Espírito Santo, que foi o fundador da capitania do Espírito Santo, e que vai ganhar um livro desse daqui, grandão, quem me der a resposta, mas antes levanta a mão, vai ganhar esse livro, hein? Como é o nome do fundador da capitania do Espírito Santo? Acabou, não, professor do baile. Não, vejam bem, presta atenção, pode abaixar a mão, baixa a mão, que eu já observei que vocês não sabem. Então o que acontece? Maracajaguaçu é o chefe da tribo de índios que veio do Rio de Janeiro para cá, certo? Ele fundou a serra, mas eu perguntei quem fundou o Espírito Santo. O Espírito Santo, a capitania do Espírito Santo. E aí vocês vão responder: tem o mesmo nome de um time de futebol. A pergunta é: qual é o nome? Fala de aqui, ó. Tem certeza que um professor ditou para ele? Não pode, não, é? Fala aí, qual é o seu nome? Fácil o quê? Eu falei, o time é fácil, acertou. Aqui, ó. Isso. O Donatário, ele falou o time, mas não falou o nome certo. O nome certo ele falou com ele. Ganhou o livro do Cléribol. É
Coutinho, era o donatário da Capitania do Espírito Santo. Então, ó, é só um minutinho. Ó, silêncio, silêncio. Peraí, estou ouvindo aí, está me atrapalhando aqui. Ó, isso. Então vejam bem, o índio Maracajaguaçu, Maracajá apareceu na TV Gazeta aí a semana passada. Maracajá é um gato selvagem. Então esse índio tinha o nome Maracajaguaçu, que era gato bravo grande. Açu, na língua indígena, significa grande. Então, gato bravo grande, certo? Maracajaguaçu significa gato bravo grande. Maracajá é um gato, certo? Muito bem. Então, o que acontece? O índio Maracajaguaçu estava perdendo as batalhas para os tamoios, lá no Rio de Janeiro. Aí ele falou, asilo, eu quero asilo. O que significa asilo? Asilos significa ajuda. Ó, eu acho que esse menino aqui vai responder tudo. Olha, ó, vocês têm que trabalhar esse menino, hein? Pois é, trabalha ele que ele sabe tudo. Então, presta atenção em tudo, ó. Asilo significa ajuda, certo? Então, atenção, pessoal, muita conversinha aqui, ó. Eu preciso de silêncio para me concentrar. Então, Maracajaguaçu pediu ajuda ao donatário, que significa ao chefão, ao governador que na época era o que mandava na Capitania do Espírito Santo, era Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Coutinho, certo? Pediu ajuda, Vasco Coutinho mandou 4 navios e eles foram lá no Rio de Janeiro e trouxeram os Tememinos para cá. Então fundaram a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, que hoje dá origem à cidade da Serra, certo? Muito bem. Mas e o cordel? Vamos lá no cordel. E o cordelzinho? O que é cordel? Poesia e literatura de cordel. O nome de cordel é originário de Portugal. Então a palavra cordel, ela vem de onde? Portugal. E onde fica Portugal? Sabe tudo esse menino. É só ele que sabe, vocês tem que responder também. Próxima vez que eu vier a palestra aqui, eu quero todo mundo respondendo de imediato. Portugal fica na Europa. Menino sabe tudo. Trabalhar ele. Vamos. Então, Portugal fica na Europa, entendeu? Que é um outro continente, um continente bem distante daqui. Lá em Portugal, você pode conhecer a França, pode conhecer a Inglaterra, está tudo ali pertinho, tá bom? Então, essa tradição, olha, os folhetos eram pendurados em barbantes. Essa tradição se espalhou para o Nordeste do Brasil, onde o nome acabou sendo herdado. Então se falava um cordel, literatura de cordel no Nordeste brasileiro, e a palavra cordel vem de Portugal. A literatura de cordel, minutinho só. A literatura de cordel pode ser escrita em livrinhos e também oral, em cantoria de viola, através de violeiros e cantadores. É mais ou menos aquilo que o Teodorico fez aqui. Vocês viram o Teodorico cantando e contando a historinha no violão dele, na viola? Pois é. Então, a literatura de cordel pode ser escrita, ou seja, em livrinhos assim pequenos, ó, igual esse. Aqui, ó. Você abre aqui o livrinho, ó. Aqui, ó. Dá os versinhos aqui, ó. Dá os versinhos aqui, entendeu? Então, a literatura de cordel pode ser em livrinho igual a esse e pode ser também cantado no repente na viola. Aqui na Serra,
nós temos um repentista, um violino cantador. Temos um cantador chamado Pedro Maciel da Silva, Ceará. Ele mora em Cidade Continental, certo? Se vocês querem ter um conhecimento do que é um repentista, o que é um violeiro, é só ir lá na rua João Paulo, esqueci agora, João 23, na rua João 23, em Cidade Continental, vocês vão encontrar Pedro Maciel da Silva, o Pedro Ceará. Ele vem com a viola e improvisa na hora. O repentista não faz como a gente escreve assim, não. Escreve, depois corrige para ver se está certinho, não. Certo? Aqui, ó, para escrever isso aqui, esse livrinho aqui de minha autoria, para que eu escrevesse isso aqui, eu tive que corrigir, ver se cada verso tinha 7 sílabas poéticas, porque tem que ter 7 sílabas poéticas cada verso, cada linha, certo? Eu tive que fazer isso, mas o Ceará não, ele improvisa na hora, fala o nome de uma professora, ele faz um verso em cima do nome da professora. Isso é o repente. Vamos lá. O poeta que faz o verso na hora se chama? Ele faz o repente. Ele se chama repentista. Fala. Repentista. É o cantador de viola, o repentista. Certo? Olha, ó, literatura de cordel escrita através de livrinhos com poemas queimados. A capa é ilustrada com desenhos, igual esse aqui, tá vendo? Que está escrito ali. Estão lendo ali? Olha lá, vários tipos de cordel aqui, ó. A chegada de Lampião, quando o Lampião chega do céu, olha lá. Aí aquele lá, quem é que tem a chave do céu? Não, a chave do céu, o rapaz ele sabe. Quem tem a chave do céu? Hein? Quem tem a chave do céu? Fala. Pronto, acabou. A festa dele foi agora, esses dias. Foi até feriado na Serra. Você tinha respondido, né? Tem a chave do céu, que é São Pedro. Teve até feriado na Serra agora. Não foi feriado aqui para vocês, não? Foi feriado, foi. Aqui, ó. Minutinho só. Silêncio, pessoal. Silêncio, silêncio. Quem tem a chave do céu, segundo a lenda, segundo a história, é São Pedro. São Pedro tem a chave do céu. Então ali, ó. Lampião está com São Pedro, tá vendo? Ó? Tem até a coroa assim em cima lá. A coroa assim em cima. Olha aqui a chave aqui pendurada na cintura. Olha a chave pendurada na cintura ali. Então, é a história. Então, Lampião, quando chegou no céu, aí o autor conta a história. Tá certo? Aqui, ó. Quando Getúlio Vargas, que foi presidente, o Tancredo Neves, ó. Quando chegaram também no céu, aí tem história. Então, o autor da literatura de cordel, ele conta a história. Tá certo, pessoal? Minutinho. Entenderam? Muito bem. Olha lá, cordel nordestino usa setilhas ou grave. Tem 32 histórias. Vou narrar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo da Grécia
com um rapaz corajoso, raptando uma condesa, filha de um conde orgulhoso. Certo, pessoal? É o verso. Ó, pessoal, já fizemos sinal aí que está terminando, hein? Terminando. Então vamos aí, concluímos. Muita conversinha, ó. Ei. Aí, ó, muita conversa aí, ó. Conta a história pra gente lá, ó. Rapaz que tá ali. Vai lá, conta a história, o que é. Aqui, ó, repentista. Quem é a repentista? Olha lá o Pedro Marcelo da Silva, o Ceará. Olha lá a foto dele, com a professora Valsema, lá de Vila Velha. Olha lá o repentista Ceará, com a professora Valsema. Repentista, violeiros nordestinos. Então, tomador repentista, Pedro Marcelo da Silva. E aí nós temos também, ó, sobre essa questão, temos o rap também, ó. O rap. O que é o rap? Rap é música, olha lá, é música, minutinho só, silêncio. Aqui, o rap, ritmo e poesia, envolve música e poesia. Então o que é o rap? Aqui, ó, olha lá, vamos lá, vamos fazer um rap aqui, e depois eu vou querer, nós vamos dar um prêmio em livro para quem fizer um rap aqui na frente. Mano, tá ligando. Aqui, ó, presta atenção. Vamos bater palma? Tem que ser todo mundo junto, nessa não. Nessa não, peraí. Cadê a professora que bate palma? Vai lá, Eric. Mais devagar, vai. Começa, professor, vai. Aí, vai. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nós dois, mãe do amor, capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu, se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Coitado, tem o nó dele, até parece bandido, a mulher põe chifre nele, e ele enche o chifre pinga, é isso aí. Olha lá, cadê o pau? É o ritmo da poesia, é o rap. Aí, pessoal, tá bom? Obrigado. Entendeu? É o rap. Você faz o ritmo e a poesia. Agora me diga, quem é que vai fazer o rap aqui na frente? Quero ver. Você vai fazer isso? Ele é bom. Vem cá. A gente ajuda aqui, vem cá. Peraí. Alguém sabe fazer? Então tá, ó. Da próxima vez que eu vier aqui, ó. Atenção, um minutinho. Na próxima vez que eu vier aqui, vocês vão fazer um treinamento aí e alguém vai me apresentar. Pode ser 2, 3, 4, cantando uma poesia em rap. Atenção, é isso. Ó, então vai treinar para se apresentar da próxima vez que eu vier aqui, tá bom? Cadê o fotógrafo? Vê lá se ele tá filmando lá. Alguém sabe aí?
Olha, dá pra ficar com vergonha.